Seja bem-vinda, arquiteta! Seja bem-vindo, arquiteto, ao segundo episódio da série Entendendo a Iluminação. Nessa série de vídeos, eu vou trazer para você temas variados da iluminação para que você possa se sentir mais seguro e confortável para fazer seus projetos de iluminação e para analisar se os seus projetos apresentam uma boa qualidade para os futuros utilizadores do ambiente. Eu sou Amanda Holanda e no vídeo de hoje eu vou te apresentar os elementos que impactam na distribuição da luz dentro do ambiente. Mas o que é essa distribuição da luz? A distribuição da luz é a forma como a luz se espalha dentro do ambiente. Se você está aqui assistindo esse vídeo é porque você quer entender um pouco mais sobre essa temática da iluminação para conseguir fazer projetos de melhor qualidade para os seus clientes e ter mais segurança na hora de projetar. E para isso é fundamental que você entenda como acontece a distribuição da luz em um ambiente e quais fatores influenciam nessa distribuição da luz. Então, bora lá? Em todo e qualquer ambiente, a distribuição da luz ocorre da seguinte forma: os raios de luz saem de uma fonte luminosa, atingem determinadas superfícies e são refletidos dentro do ambiente. Ou seja, dentro de um único ambiente teremos uma infinidade de raios de luz sendo distribuídos. Mas e qual é a importância de entender essa distribuição da luz? Como eu te falei agora há pouco, a quantidade de luz que chega nas superfícies do ambiente é o resultado das diversas reflexões da luz. Se você conseguir entender como a luz se distribui dentro do ambiente e quais elementos impactam nessa distribuição da luz, você vai ter mais segurança para fazer projetos de iluminação e vai ter uma maior capacidade de fazer projetos de melhor qualidade. Quando falamos da distribuição da luz, a primeira coisa que precisamos saber é qual tipo de luz que está sendo emitida. É uma luz natural ou é uma luz artificial? Vamos entender um pouquinho sobre esses dois tipos de iluminação. A iluminação natural, ou seja, a luz que vem do sol, é uma luz dinâmica. Ela varia de acordo com o dia, a hora, o local e a orientação das fachadas do seu edifício. Então, para entender o comportamento da luz solar no seu projeto, é importante que você tenha um entendimento de como essa luz do sol se comporta no local do projeto. Para isso, você pode utilizar as cartas solares ou softwares que fazem essa análise para você. Você, com certeza, já percebeu que a luz do sol que entra pela janela do seu quarto varia bastante ao longo do dia e que ela também tem uma leve variação com o passar do ano. Essa variação acontece tanto na direção da luz quanto na sua intensidade. Em alguns momentos você consegue perceber a luz do sol entrando diretamente pela janela do quarto. Em outros momentos você percebe somente a claridade entrando. Já a luz artificial é uma luz mais estática. Não importa o horário do dia ou qual dia do ano estamos, a luz que vem das lâmpadas sempre será a mesma, tanto em intensidade quanto em direção, de acordo com a luminária escolhida. Por isso, na maioria das vezes, é muito mais fácil trabalhar com a luz artificial do que com a luz natural. Então, quando vamos falar de distribuição da luz, a primeira coisa que precisamos estar atentos é qual a fonte de luz, para entender se estamos trabalhando com uma luz mais dinâmica ou uma luz mais estática. O segundo elemento que tem impacto direto na iluminação do seu projeto é a luminância da fonte de luz. Como eu falei nesse instante, a quantidade de luz que vem como luz natural varia o tempo todo ao longo do dia. Essa variação acontece por causa da rotação da Terra, que nos dá a diferença de dia e noite. Logo, não vamos ter um valor fixo de luminância da luz natural. Já para a luz artificial, temos sim esse valor definido. Cada lâmpada tem o seu valor específico de luminância que vem determinado em sua embalagem. Independente se a fonte de luz é natural ou artificial, a regra é única. Quanto maior a luminância, maior a quantidade de luz que chega nas superfícies do ambiente. Ou seja, quanto maior a luminância, maior a iluminância. Tá confuso sobre esses termos? Luminância e iluminância? O que é isso? Clica aqui no card que vai aparecer agora e assiste o vídeo 1 dessa série onde te explico os principais conceitos de iluminação. Ainda sobre as luminárias, um ponto que vai influenciar muito na distribuição da luz é como essa luminária emite a sua luz para o ambiente. As luminárias podem emitir a luz de forma direta, indireta ou mista. E qual é a diferença desses tipos de emissão de luz para a iluminação do ambiente?
Quando a luz sai da fonte luminosa e chega diretamente em qualquer superfície, chamamos essa luz de luz direta. Esta é uma luz mais intensa. Então, se você deseja ter mais luz no ambiente, utilizar luminárias de luz direta pode ser uma boa opção. Mas cuidado! Você precisa ficar atento a um detalhe. Quando a luminária de luz direta fica no campo visual de qualquer pessoa, ela pode ser ofuscada e ficar com um incômodo nos olhos. Por exemplo, quando você está deitado no sofá ou na cama e tem uma luminária de luz direta no teto, provavelmente você evita ficar olhando para essa luz. Fica colocando a mão ou um livro, o celular, o que quer que seja, entre os seus olhos e a luz, exatamente para evitar essa visualização direta da luz. Portanto, em ambientes onde exista a possibilidade de a fonte luminosa ficar no campo visual das pessoas, é preferível que sejam utilizadas luminárias de luz indireta. E como é essa luz indireta? Sempre que existir algum aparato que faça a reflexão da luz ou a difusão da luz, chamamos essa luz de indireta. Esta vai ser uma luz mais suave. Aqui é importante considerar que sempre que uma luz passa por reflexões, ela perde intensidade. Por isso, se você quer uma luz mais suave e que não tenha risco de ofuscar as pessoas que estão no ambiente, utilizar a luz indireta é uma excelente opção. Bora resumir esses dois tipos de emissão de luz? Luz direta, luz que sai direto da fonte para as superfícies de uso do ambiente. Luz mais intensa, apresenta risco de ofuscamento. Ela é ideal para ambientes que necessitam de mais luz e em posicionamentos que não fiquem no campo visual. E é indicada para ambientes de trabalho como escritórios ou salas de procedimento cirúrgico, por exemplo. A luz indireta é uma luz que passa por reflexões ou difusões antes de ser distribuída no ambiente. A sua luz é mais suave e apresenta um risco baixo ou inexistente de ofuscamento. Ideal para ambientes que não demandem de tanta luz ou em posicionamentos que possam ficar no campo visual das pessoas. Ela é indicada para ambientes de descanso ou espera, como quartos, salas ou recepções de consultórios, por exemplo. E para fechar, temos as luminárias mistas, que trazem as duas características de emissão da luz para o ambiente. Uma parcela da luz vem direto da luminária para o ambiente de uso e a outra parcela passa por reflexões até chegar às superfícies de uso. Bom, esses três pontos abordados até agora estão relacionados com a fonte emissora da luz, seu tipo, a sua intensidade e a sua forma de distribuição da luz. Os próximos pontos estarão relacionados com as características físicas do ambiente. Como eu já falei algumas vezes aqui no vídeo, durante a distribuição da luz no ambiente, ela vai passar por diversas reflexões. E já falei também que cada vez que a luz passa por uma reflexão, ela perde intensidade. Mas quanta intensidade essa luz perde? O que vai definir isso é a característica física da superfície que vai refletir a luz. Vamos falar agora da refletância das cores. Cada cor apresenta uma capacidade específica de refletir a luz. Cores mais escuras, próximas ao preto, refletem menos luz do que as cores mais claras, próximas ao branco. Nessas imagens que vão aparecer aqui, eu te mostro o mesmo ambiente com variações de cores nas paredes para que você note o impacto delas na iluminação do ambiente. Com paredes brancas de refletância 86%, o ambiente apresenta uma iluminância média de 593 lux. Com as paredes vermelhas de refletância 29%, a iluminância média passou a ser 413 lux. Com as paredes azuis de refletância 10%, a iluminância média ficou de 334 lux. E nessa última imagem, com as paredes pretas de refletância 5%, a iluminância média chega somente a 326 lux. Perceba que à medida que a refletância das cores diminuiu, também diminuiu a quantidade de luz disponível no ambiente. Ou seja, você precisa ficar muito atento às cores especificadas no ambiente quando for fazer projetos de iluminação. Se existem superfícies escuras, provavelmente você vai precisar dispor de mais luz no ambiente, seja especificando lâmpadas de maior luminância ou aumentando a quantidade de lâmpadas dentro do ambiente. Mas Amanda, afinal de contas, o que é essa iluminância média que tu tanto falou agora? Bom, a iluminância média não é nada mais nada menos do que uma média dos pontos de iluminância medidos na superfície de análise.
Os próximos elementos que vamos abordar aqui, que trazem impacto para a iluminação do seu projeto, são sobre os elementos de fachada. Esses elementos impactam na iluminação natural do seu ambiente. O primeiro deles é o tipo de vidro especificado. O vidro das esquadrias funciona como uma espécie de filtro, ou seja, vão permitir que somente uma parte da luz que chega nele o atravesse. Existem diversos tipos de vidro disponíveis no mercado. Cada um deles tem uma capacidade de transmissão da luz específica. Nessas imagens que vão aparecer agora, apresento o mesmo ambiente sob a mesma condição de iluminação. O que vai diferenciar uma imagem da outra é somente a capacidade de transmissão da luz do vidro. Nessa primeira imagem, o vidro utilizado possui uma capacidade de transmissão da luz de 90%, obtendo uma iluminância média de 1939 lux. Na segunda imagem, a transmissão do vidro é de 81%, com iluminância média no ambiente de 1759 lux. Na terceira imagem, a transmissão luminosa é de 68%, com iluminância média de 1474 lux. Na última imagem, a transmissão luminosa do vidro é de 41%. Nessa situação, a iluminância média chega somente a 896 lux, valor bem menor do que o inicial de 1939 lux, com o vidro de transmissão de 90%. Ou seja, quanto maior a capacidade de transmissão luminosa do vidro, maior a quantidade de luz que vai atravessar a sua superfície e iluminar o ambiente interno. Elementos como brisas horizontais e verticais também trazem um enorme impacto na iluminação natural de qualquer ambiente. Elementos arquitetônicos desse tipo são ótimos para a estética da fachada, mas também têm uma fundamental importância para a iluminação interna dos ambientes, porque esses brises podem, dependendo do posicionamento do sol, impedir a entrada da luz direta no ambiente e ainda diminuem a quantidade de luz indireta do céu que chega no ambiente interno. Veja essas duas imagens agora. Nas duas situações, o ambiente é o mesmo. A única diferença é que na segunda imagem existe um brise horizontal impedindo a maior entrada da luz solar. Na primeira imagem, sem a presença do brise, vemos a marcação de luz do piso na sala e a iluminância média de 1939 lux. Na segunda imagem, com a presença do brise na fachada, o desenho de luz no piso do ambiente é menor e a iluminância média é de 1414 lux, ou seja, a simples presença do brise já traz um impacto na quantidade de luz solar que entra no ambiente. O que vai definir o tamanho desse impacto na iluminação são vários pontos. O tamanho do brise, o tipo de brise, vertical ou horizontal, a posição do sol no momento da análise. Tudo isso tem que ser bem estudado na hora de projetar um brise com o objetivo de controlar a iluminação natural dos ambientes. Para cada situação, existirá um tamanho e um tipo de brise que vai ter um melhor ou pior desempenho. O último elemento que eu vou te apresentar hoje, que traz um impacto direto na iluminação de qualquer ambiente, é sobre as esquadrias das fachadas. Características como formato, tamanho e posicionamento dessas esquadrias influenciam em como a luz do sol vai entrar no ambiente. Se a janela é grande, ocupando boa parte da fachada, ela vai permitir grande entrada de luz. Agora, se o ambiente só possui uma pequena abertura para o lado externo, pouquíssima luz vai entrar. Na situação com a janela grande, ocupando praticamente toda a fachada da sala, a iluminância média é de 6.313 lux. Na situação com a janelinha pequena, praticamente um ponto de luz na fachada, a iluminância média é de somente 197 lux. O formato da janela traz mais um aspecto estético do que funcional na iluminação. Desde que a área permaneça similar, a quantidade de luz que entra não irá mudar tanto. Com a janela quadrada, a iluminação média é de 1.704 lux. Com a janela redonda, de tamanho similar, a iluminância é de 1.650 lux. Ou seja, o impacto foi muito pouco, ocasionado somente pela pequena diferença de área do vidro. Mas então, para que entender o impacto do formato da esquadria? Aqui, o que você precisa analisar é a componente estética da luz. Afinal de contas, a iluminação tem tanto o aspecto funcional quanto o estético. E, para finalizar esse impacto das esquadrias na iluminação do ambiente, é preciso considerar a orientação das janelas em relação ao sol. Nessas imagens, você pode ver a variação da iluminação no mesmo ambiente, no mesmo horário e dia, mas com a orientação da fachada diferenciada. As imagens foram geradas para a iluminação do dia 23 de abril, às 9h30 da manhã. Quando a janela está voltada para a fachada leste,
a iluminação média é de 1.603 lux. Com a janela voltada para a fachada sul, a iluminância média é de 604 lux. Com a janela voltada para o oeste, a iluminância média é de somente 176 lux. E quando viramos a janela para a fachada norte, a iluminância média passa a ser de 273 lux. Esses valores são específicos para esse ambiente projetado, para a localização de Fortaleza, simulado no dia 23 de abril às 9h30 da manhã. Entenda que para cada projeto, localização e data e horário da simulação, os resultados serão completamente diferentes. O meu objetivo aqui é fazer você entender que a orientação que as janelas se encontram em relação ao Sol vai mudar a quantidade de luz solar que entra no ambiente. E aí, já deu para entender que a iluminação natural e artificial de qualquer ambiente não depende somente da fonte de luz, certo? As características da fonte de luz influenciam sim em como a iluminação vai se comportar no ambiente, mas existem tantos outros fatores que também impactam nessa iluminação. A refletância das cores, o tipo de vidro das esquadrias, o tamanho das esquadrias, a presença ou não de elementos externos como brises e a orientação das fachadas têm total influência no comportamento da luz dentro do ambiente. Espero que você consiga entender que esse tema da iluminação não é uma coisa de outro mundo, mas sim, existem detalhes de projeto que impactam bastante no seu projeto luminotécnico e que, com a atenção correta, você é capaz de se aproveitar com qualidade da iluminação natural e artificial. Se você quer saber mais sobre esse tema e quer aprender a fazer projetos e análise de iluminação com segurança, no dia 25 de maio eu vou liberar o aulão Iluminação Dominada, onde eu vou te mostrar como você pode ter o total domínio da iluminação natural e artificial de seus projetos, 100% online e 100% gratuito. Para se inscrever, basta clicar no link que está na descrição do vídeo.